Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É o que a Bíblia fala a respeito dela mesma. A Bíblia é as santas escrituras de Deus. Ela não precisa de um advogado para que lhe defenda. Ela mesma tem autoridade para defender a si mesma. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós começamos mais um dia na presença de Deus, clamando sobre a nossa vida, a bênção do Senhor, colocando nas mãos de Deus nessa manhã os nossos problemas, os nossos anseios e pedindo a Deus que conduza a nossa vida nesse dia de 24 horas. Quero deixar com você uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 118, verso 9, onde a Bíblia diz o seguinte: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmo 118, o verso 9, é o que nós estamos fazendo nesse momento. Estamos buscando refúgio nos braços onipotentes do Senhor. Nós sabemos que sob essa terra nós não podemos depositar a nossa confiança. A nossa fé deve estar fundamentada exclusivamente nas mãos do Onipotente. Nesse canal, a cada dia nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, o verso 1. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Quando nós estamos falando de adoração, não se trata do que nós podemos oferecer de melhor para Deus, mas é obedecer o que Deus pede para que nós possamos oferecê-lo no momento em que nós estamos adorando o seu nome. Davi precisou chorar a morte de Uzá para que ele entendesse que a adoração é dessa forma. Davi entendeu que trazer a arca de Deus para Jerusalém deveria ser de acordo com a sua santa e boa vontade. Davi tinha melhores planos no seu coração. Era trazer a arca do Senhor em cima de um carro novo, de animais novos, que nunca tivessem sido usados, para que pudesse valorizar a arca e a adoração a Deus. Embora Deus entendesse que Davi tivesse um coração zeloso, não era isso que Deus estava pedindo de Davi. Deus estava pedindo de Davi que no momento em que ele fosse adorá-lo, ele tivesse um coração restritamente obediente e submisso à sua vontade. Deus abençoou a casa de Obed-Edom pelo fato de ele ter acolhido a arca de Deus na sua casa. E Deus abençoou Davi pelo fato de ele ter proposto no seu coração de trazer a arca e a tenda do Senhor para Jerusalém. E Deus lhe permitiu concluir o seu projeto. Davi tinha aprendido a lição. Não eram animais que deveriam trazer a arca para Jerusalém, mas eram homens separados para esse santo ofício. E Davi seleciona os filhos da linhagem de Arão, que eram levitas, que tinham a responsabilidade exclusiva, que Deus tinha determinado, que eram eles que deveriam fazer o transporte da arca da aliança. E dessa vez a bênção de Deus estava sobre o projeto de Davi, de trazer a arca da aliança para Jerusalém. Davi teve que aprender o que é adoração chorando pela vida de Uzá. Uzá perdeu a sua vida querendo fazer o melhor, cheio de boas intenções para que a arca de Deus não caísse no chão. Mas Davi entendeu que a verdadeira adoração é uma vida de obediência ao que Deus está pedindo aos seus filhos. E agora ele solicita para que os filhos de Arão, que eram levitas, que foram separados, consagrados exclusivamente para esse ofício, que levassem a arca da aliança para Jerusalém. E nesse momento, o seu projeto recebeu a bênção de Deus sobre a sua vida. Como nós lemos no versículo 11 do capítulo 15, Zadoque e Abiatar eram os dois sacerdotes exclusivos separados da linhagem de Arão para servir dentro do santuário. Zadoque servia na tenda em Gibeão. Abiatar servia no tabernáculo lá em Jerusalém. Mas pelo fato de Abiatar ter apoiado Adonias na revolução contra Davi, quem permanece exclusivo como sendo sacerdote em Jerusalém é Zadoque. A primeira experiência de Davi em tentar trazer o tabernáculo para Jerusalém foi sofrida para Davi. Mas, vivendo momentos difíceis, ele aprendeu o que de fato é viver uma vida em adoração. Ele pediu para que os sacerdotes se santificassem,
Eles deveriam se voltar para Deus, eles deveriam estudar mais a palavra do Senhor, eles não poderiam se envolver sexualmente com as suas esposas, eles não poderiam tocar em cadáveres, nem animais, nem em seres humanos, antes de participarem desse projeto. Eles deveriam lavar os seus corpos e eles também deveriam lavar as suas vestimentas, para que no dia acertado, em que a Arca de Deus deveria ser trazida para Jerusalém, eles não deveriam estar simplesmente preparados fisicamente, mas os seus corações também deveriam estar preparados para essa ocasião. Embora nós saibamos que essas preparações se davam no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós não podemos menosprezar o processo de santificação do nosso coração para expressarmos a nossa adoração a Deus. A palavra de Deus é regra de fé e prática para todo cristão, portanto, aquele que vive uma vida de obediência à palavra do Senhor está preparado para se apresentar e expressar adoração ao Senhor. A vinda da Arca de Deus para Jerusalém foi marcada com muita música, com muito louvor. Nós não podemos nos esquecer que Davi era músico. Grande parte do livro dos Salmos é composto por Davi, que são músicas. O povo hebreu cantava. Nas congregações eram os hinos cantados em louvor ao nosso grande Deus. Davi, quando pastor de ovelhas, pegava a sua harpa e rendia louvores a Deus, e Deus se agraciou dos cânticos de Davi. Nós não podemos nos esquecer, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos cantar mais. O nosso louvor precisa brotar do nosso coração, de um coração agradecido, de um adorador que entende a soberania do seu Deus. E quando a Arca do Senhor foi trazida para Jerusalém, a música se tornou um emblema que ficou registrado no coração de todos aqueles que participaram da chegada da Arca e da presença do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 20 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que a voz de soprano foi marcada naquele momento. Acreditamos que ali havia um coro de moças virgens que rendiam louvores a Deus, como símbolos e instrumentos que emitiu o seu som em adoração ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac. A Arca de Deus, nesse momento, estava protegida por 4 levitas, para que ninguém tocasse, para que nenhum curioso pudesse tentar observar o que estava dentro da Arca do Senhor. O nome deles era Eucana, Obed-Edom, Berequias e Jeías. Davi é envolvido nesse processo de adoração a Deus. Ele tira sua vestimenta de rei, a sua coroa, e coloca sobre ele a estola sacerdotal. Se identifica como sendo um sacerdote e entra no processo de adoração a Deus, reconhecendo a bênção de Deus em vindo morar dentro de Jerusalém. É por isso que Mical repudia a atitude de Davi. Mical era a filha de Saul, esposa de Davi. Ela não conseguia entender de fato o que estava movendo o coração do rei. Davi estava extremamente feliz. Era um ato de adoração, mas Mical jamais tinha visto Davi envolvido num processo de adoração como estava acontecendo naquele momento. Havia razões para que Davi se comportasse daquela forma. Mical estava acostumada com um tipo de adoração que tinha acontecido no reinado do seu pai. Era mecânica, era ritualística, mas ao se deparar com a adoração espontânea do coração livre, alegre, feliz, ela não consegue entender o comportamento do seu esposo. Mas Davi não estava preocupado com o tipo de compreensão que Mical pudesse ter. Davi estava, acima de tudo, preocupado de expressar para Deus o verdadeiro sentimento de gratidão que tomava conta do seu coração. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 15 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos levar no nosso coração algumas verdades. A primeira dela, toda nossa expressão de adoração precisa estar pautada na palavra de Deus. Se nós falamos que vamos adorar ao Senhor, nós precisamos ter plena certeza que a palavra de Deus é que conduz a nossa vida. Tudo aquilo que nós falamos que é adoração, mas foge da revelação divina, nós precisamos repudiar. É por isso que toda vez que nós formos adorar ao Senhor, nós precisamos avaliar as nossas ações à luz da palavra do Senhor. Não quero dizer para você que nesse processo de adoração não esteja envolvido o sentimento do coração humano. Nós somos um ser completo. Não tem como separar da adoração a emoção, a alegria, a felicidade, os sentimentos que o Senhor colocou dentro da nossa vida. Mas todas essas ações precisam ter como base a palavra de Deus.
Por isso que nessa manhã convido a você a nos humilharmos diante de Deus, a estudarmos mais a sua palavra, clamarmos pelo poder do Espírito sobre a nossa vida, para que a cada dia nós possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor exclusivamente. Fica conosco nesse dia, nos toma nas tuas mãos, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.